O envelhecimento é inevitável, e junto com ele, vêm não apenas as marcas do tempo no corpo, mas também mudanças sutis e às vezes dolorosas no comportamento e nas relações. Em uma sociedade que pouco fala sobre os desafios emocionais da velhice, certos hábitos podem se instalar sem que a própria pessoa perceba, criando barreiras invisíveis entre ela e os que estão ao seu redor. Muitos desses comportamentos são fruto de solidão, frustração ou medo da perda de relevância. No entanto, mesmo compreensíveis, eles podem gerar desconforto e afastamento. Este conteúdo lança luz sobre 7 desses hábitos, não para julgar, mas para despertar a consciência e, quem sabe, cultivar relações mais amorosas e respeitosas em todas as fases da vida. Mudanças no comportamento social. O envelhecimento não afeta apenas o corpo, ele transforma silenciosamente a forma como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. À medida que os anos passam, muitos idosos começam a manifestar mudanças sutis, ou às vezes bem visíveis, no comportamento social, o que pode gerar desconforto, distância e até sofrimento tanto para eles quanto para seus familiares e amigos. Entre essas mudanças, a crítica constante ao comportamento alheio é uma das mais comuns. Pequenas diferenças de opinião ou escolhas de vida dos mais jovens podem ser vistas com impaciência ou desprezo. Comentários como "no meu tempo era diferente" ou "essa geração não sabe de nada" surgem não apenas como uma avaliação do presente, mas também como uma expressão de saudade de um tempo em que a pessoa se sentia mais valorizada e segura em seus papéis sociais. Outro comportamento recorrente é a impaciência com as falhas ou limitações dos outros. A tolerância, que poderia ser maior com a experiência de vida, muitas vezes diminui. Isso ocorre porque, em um mundo que muda rapidamente, na tecnologia, na cultura, nas relações, muitos idosos se sentem deslocados e, em resposta, endurecem suas opiniões como uma forma de preservar sua identidade. Também é comum a tendência ao isolamento ou a preferência por círculos muito restritos de convivência. Alguns evitam eventos sociais ou reuniões familiares por se sentirem desconectados, não apenas em termos de interesse, mas também por uma sensação interna de inadequação ou invisibilidade. Essas mudanças de comportamento não surgem do nada. Muitas vezes, elas são fruto de sentimentos complexos: medo da morte, arrependimentos não resolvidos, perdas acumuladas, solidão e uma dolorosa percepção de que suas vozes nem sempre são mais ouvidas como antes. Em vez de condená-las, é importante compreendê-las e também estimular o diálogo, o acolhimento e, quando possível, oferecer ajuda para que a pessoa idosa possa ressignificar sua participação no mundo atual. Entender essas nuances nos comportamentos sociais durante a velhice é um convite não apenas para praticar a empatia, mas também para refletir sobre como todos nós, um dia, lidaremos com as nossas próprias transformações internas. Falta de cuidados pessoais. Com o avançar da idade, a atenção aos cuidados pessoais pode diminuir. E isso, embora muitas vezes silencioso, carrega um peso emocional profundo tanto para quem vive essa realidade, quanto para aqueles que acompanham de perto. Não se trata apenas da aparência estética, mas de um reflexo mais íntimo. A relação da pessoa idosa consigo mesma, seu sentimento de valor, dignidade e pertencimento. É comum que, na velhice, questões como higiene pessoal, escolha de roupas, organização do ambiente e preocupação com a própria saúde sofram um certo relaxamento. A princípio, esses sinais podem parecer pequenos: deixar de pentear o cabelo, usar roupas manchadas ou repetir peças por muitos dias. No entanto, por trás desse comportamento muitas vezes estão fatores maiores: depressão, solidão, dores crônicas, cansaço emocional ou até doenças neurológicas iniciais, como o Alzheimer. Mais do que preguiça ou desleixo, a falta de cuidados pessoais muitas vezes revela uma perda de motivação interior. A sensação de inutilidade, a tristeza pela perda de papéis sociais relevantes, como o trabalho ou a autoridade familiar, e o sentimento de ser um peso para os outros contribuem para que a pessoa deixe de investir em si mesma. Além disso, com a idade,
Tarefas antes simples podem se tornar difíceis ou desconfortáveis. Tomar banho pode exigir equilíbrio e força que já não são mais os mesmos. Vestir-se pode ser um desafio para quem tem limitações motoras. Cortar as unhas pode ser impossível sem ajuda. A vergonha de pedir auxílio também reforça o abandono silencioso de práticas que antes eram automáticas. Para quem convive com idosos, é fundamental perceber esses sinais com sensibilidade, sem julgamentos, mas com acolhimento. Pequenos gestos de cuidado, como oferecer ajuda de forma respeitosa, criar rotinas prazerosas e incentivar atividades que renovem a autoestima, podem fazer uma enorme diferença. Afinal, manter o cuidado com o corpo e o ambiente não é apenas uma questão de higiene, mas também uma poderosa afirmação de que a vida, mesmo em sua fase mais madura, ainda merece ser celebrada com dignidade e amor. Comunicação excessiva ou inconveniente. À medida que as pessoas envelhecem, as dinâmicas de comunicação podem sofrer transformações, muitas das quais podem ser vistas por outros como excessivas ou inconvenientes. Essas mudanças nem sempre são percebidas de forma clara pelo idoso, mas têm um impacto profundo tanto na pessoa que comunica quanto nas relações ao seu redor. Muitas vezes, esses comportamentos de comunicação não surgem por simples desatenção ou falta de controle, mas são sinais complexos de necessidades emocionais e psicológicas que estão em jogo. Uma das manifestações mais comuns desse tipo de comportamento é a repetição constante de histórias, experiências ou mesmo opiniões. Para o idoso, contar a mesma história várias vezes pode não ser um sinal de esquecimento, mas uma tentativa de reafirmar a identidade e o valor de sua própria história de vida. Em uma fase da vida em que a memória começa a falhar e a percepção de relevância social pode diminuir, reviver essas narrativas torna-se uma maneira de permanecer visível, de garantir que o tempo vivido tenha significado. Para o idoso, a repetição pode ser inconscientemente uma forma de reconectar-se com momentos que eram significativos no passado, ou até de se agarrar ao que ainda sente ser seu território de domínio. Essas repetições podem, no entanto, causar desconforto para quem ouve. Embora a intenção do idoso não seja irritar ou incomodar, a repetição incessante pode ser percebida como um ciclo sem fim de histórias que não evoluem, gerando frustração, impaciência e até a sensação de perda de tempo para quem está ouvindo. Esse comportamento pode ser exacerbado pela percepção de que, ao compartilhar suas histórias, o idoso está tentando preservar algo que parece estar se perdendo: a conexão com o passado, a importância dentro da família ou o reconhecimento de seu papel na sociedade. Outro aspecto importante a ser considerado é a falta de filtros sociais em certos momentos. Em muitas situações, idosos podem começar a abordar tópicos pessoais ou delicados de maneira inadequada ou sem considerar o impacto nas outras pessoas. Questões sobre saúde, finanças, morte ou até críticas a comportamentos de familiares podem ser trazidas à tona sem a percepção do quão desconfortáveis esses temas podem ser. Muitas vezes, isso acontece devido a uma diminuição na capacidade de perceber a reação emocional dos outros ou devido à perda das inibições sociais naturais, algo que ocorre com o avanço da idade e alterações cognitivas. Esse comportamento pode ser um reflexo da solidão ou da sensação de desconexão. Para muitos idosos, especialmente aqueles que vivem sozinhos ou que estão afastados de suas redes de apoio, falar sobre esses temas, mesmo que de forma inconveniente, é uma tentativa desesperada de buscar atenção e afirmar sua presença. Eles podem sentir que, ao falar abertamente sobre suas vulnerabilidades, estão quebrando o silêncio que os isola ainda mais. A comunicação excessiva também pode ser uma forma de luta contra a invisibilidade. Em um mundo cada vez mais voltado para a juventude e para as vozes mais atuais, muitos idosos sentem que suas opiniões, pensamentos e sentimentos são menosprezados ou ignorados. Como resposta, a fala torna-se uma ferramenta para tentar ser notado, mesmo que a única maneira de se fazer ouvir seja através de um discurso constante. Isso pode se manifestar em longas conversas,
nas quais o idoso parece monopolizar a interação, ou em uma insistência em dar conselhos, muitas vezes não solicitados, sobre a vida dos mais jovens. Para quem convive com o idoso, esse comportamento pode gerar um misto de frustração e confusão. Não é incomum que os familiares ou amigos se sintam exasperados com a repetição de histórias ou com a abordagem de assuntos delicados em momentos inadequados. Contudo, é essencial lembrar que esses comportamentos muitas vezes estão enraizados em uma necessidade emocional profunda de ser visto, ouvido e reconhecido. O idoso pode não estar simplesmente falando demais ou sendo inconveniente. Ele pode estar de forma mais silenciosa, pedindo ajuda, pedindo para que sua história não seja esquecida e para que sua voz não seja silenciada. A melhor maneira de lidar com a comunicação excessiva ou inconveniente é, primeiro, praticar a escuta ativa e empática. Isso significa escutar não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Entender que o idoso pode estar tentando se conectar ou expressar sentimentos que não são tão facilmente verbalizados de outra forma. Também é importante oferecer momentos de orientação delicada. Quando necessário, pode-se guiar a conversa para outros tópicos de maneira respeitosa, sem desmerecer o que foi dito, mas suavizando a situação e criando novas dinâmicas de interação. Por exemplo, em vez de interromper ou apontar que a história já foi contada antes, pode-se validar a memória e depois sugerir uma atividade que ocupe o espaço da fala com algo construtivo e novo. O envelhecimento da comunicação é, em muitos casos, uma forma de o idoso expressar seu medo da perda, seja da memória, das relações ou até da própria relevância. Compreender isso e criar um ambiente onde ele se sinta ouvido e respeitado pode transformar essas interações em experiências de conexão genuína e afetiva. Rigidez mental e resistência a mudanças. A resistência a mudanças é uma das características mais comuns que surgem com a velhice e pode se manifestar de diversas formas. À medida que envelhecemos, muitos de nós passamos a ter uma relação mais forte com as nossas crenças, valores e rotinas, o que, por um lado, é natural, visto que o acúmulo de experiências ao longo da vida cria uma base sólida para nossas percepções do mundo. No entanto, quando essa rigidez mental se torna excessiva, ela pode prejudicar tanto o idoso quanto aqueles que convivem com ele, criando barreiras emocionais e sociais. A resistência a mudanças pode ser vista de diversas formas, desde a rejeição a novas tecnologias e inovações até a dificuldade em adaptar-se a novas formas de interação, comportamentos sociais ou até mudanças no próprio corpo. Esse comportamento pode ser interpretado como uma tentativa de preservação de uma zona de conforto, onde o idoso se sente seguro, familiarizado e no controle de sua vida, em um mundo que parece, a cada dia, mais distante das experiências que ele viveu. A falta de flexibilidade pode ocorrer em áreas pequenas do cotidiano, como se recusar a usar um celular moderno, até questões mais amplas, como a resistência a se adaptar a mudanças familiares ou sociais. A tecnologia, por exemplo, é um grande desafio para muitos idosos. A mudança constante no modo de comunicação, no acesso à informação, nas interações digitais pode parecer intimidante, e para muitos, esses dispositivos modernos se tornam símbolos de algo que está além do seu controle. Não entender como usar um smartphone, navegar pela internet ou até mesmo adaptar-se a novas formas de trabalho e lazer, como o home office ou os serviços online, pode criar uma sensação de exclusão e de incapacidade. Isso, por sua vez, pode gerar frustração e até isolamento social, pois a pessoa sente que está sendo deixada para trás por um mundo que evolui constantemente. Além disso, a rigidez mental também se reflete nas crenças e valores do idoso. Quando a pessoa se apega rigidamente a um sistema de crenças, seja em relação a questões políticas, religiosas ou culturais, ela pode se tornar menos disposta a ouvir, aprender e considerar perspectivas diferentes. A visão de mundo, muitas vezes, é cimentada por décadas de experiências e convicções pessoais. A resistência a qualquer mudança nas visões de mundo ou nos próprios comportamentos pode ser um reflexo da dificuldade de aceitar que a vida está em constante transformação
e a sensação de controle sobre os eventos e os sentimentos começa a se esvair. Isso pode ser vivido como uma perda de poder, levando a atitudes mais conservadoras e, em alguns casos, até hostis às novidades. Quando isso ocorre, o idoso pode também se tornar mais crítico em relação ao mundo moderno, expressando desaprovação por mudanças na sociedade, como as novas formas de educação, as mudanças nas normas sociais ou até a maneira como os jovens se comportam. A rigidificação dessas crenças pode afastar o idoso, criando uma distância emocional e psicológica das gerações mais jovens, que estão mais conectadas ao fluxo incessante de mudanças e inovações. A resistência à mudança também pode se manifestar em uma aversão ao novo, não apenas no campo das ideias e da tecnologia, mas também nas rotinas do dia a dia. A pessoa idosa pode se apegar com fervor a hábitos antigos, recusando-se a aceitar novos métodos de cuidado, novas formas de alimentação ou mudanças no estilo de vida que poderiam, de fato, melhorar sua qualidade de vida. Há um medo, muitas vezes, de que mudar signifique perder a própria identidade ou ceder à fraqueza da velhice, o que leva à negação de tratamentos médicos inovadores, novos exercícios ou até novas formas de socialização. Esse comportamento de resistência tem raízes profundas no medo e na sensação de perda. A velhice, por mais que seja uma fase de experiência e reflexão, também é uma fase repleta de perdas. A perda de entes queridos, a perda da saúde, a perda de poder de decisão ou até a perda de capacidade física e mental. A rigidez mental pode ser, em muitos casos, uma defesa contra a dor dessas perdas, uma tentativa de preservar a autonomia e a identidade em um mundo que já não é mais o mesmo. No entanto, é importante lembrar que a resistência à mudança, embora compreensível, não deve ser um obstáculo insuperável. Encorajar a flexibilidade mental e a abertura ao novo, sem forçar mudanças abruptas, pode ser uma maneira de ajudar o idoso a aceitar a inevitabilidade da transformação que ocorre ao longo da vida, sem perder a essência de quem ele é. Muitas vezes, são os pequenos passos que ajudam. Ensinar a usar uma nova tecnologia com paciência, envolver o idoso em conversas sobre temas atuais de forma respeitosa, ou até incentivá-lo a explorar novas atividades que desafiem seu pensamento e expandam seus horizontes. Além disso, a resistência à mudança pode ser suavizada com o apoio emocional e a compreensão. Ao invés de criticar a resistência, é possível entender a necessidade de segurança emocional que ela representa e trabalhar, ao lado do idoso, para criar um ambiente de confiança, onde ele se sinta confortável para dar passos em direção ao novo, mas sem a pressão de abandonar o que já é familiar. A aceitação das mudanças não deve ser uma imposição, mas uma jornada compartilhada.